Você que trouxe sua Bíblia, abra conosco no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler apenas 2 versículos, porque é bem extenso o texto. Nós vamos ler esses 2 versículos, né? E vamos estar compartilhando, né? Através deste texto. É um texto bastante conhecido, é um assunto bastante conhecido, né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? Nós podemos ouvir de manhã, né, um texto, à tarde aquele mesmo texto, à noite aquele mesmo texto, mas a cada momento o Senhor fará de uma forma, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, amém? Diz assim a palavra de Jesus, versículo 5 e 6, por favor, Jonathan. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Amém? Podeis vos assentar? Irmãos, o que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite é acerca da trajetória de Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, de José, mas nós queremos falar sobre a trajetória, porque muitas vezes nós focamos apenas no fato de que José se tornou governador do Egito. Mas o que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite é o processo fere, mas o propósito, ele cura. Nós queremos falar acerca do processo que José passou até se tornar governador. José teve 2 sonhos. O Senhor deu a José 2 sonhos. E através desses sonhos, o Senhor escolheu José para cumprir uma missão. O Senhor escolheu José para que o seu projeto, para que o seu propósito se cumprisse. Mas quando José teve esses sonhos, José não imaginava o que ele passaria para que aquele sonho que o Senhor tinha dado a ele se concretizasse. José era o 11º filho de Jacó, porque Jacó tinha 12 filhos, José era o 11º filho. E o texto fala que Jacó, ou Israel, porque o nome de Jacó foi mudado depois para Israel, ele amava José mais do que os demais filhos. Por quê? Porque José era filho da sua velhice. Os demais filhos, Jacó, né, quando se tornou pai, ele era mais jovem, mais novo. Mas José, né, quando Jacó teve José, né, quando Raquel deu à luz a José, Jacó já era bem velho. Então José era filho da sua velhice. Por isso, Jacó, o texto fala que Jacó amava mais José do que os outros filhos. E os irmãos, ao observar o tratamento de Jacó com José, os irmãos odiavam José. Os irmãos tinham raiva de José por causa disso. Tanto que o texto fala que eles não sabiam relacionar com José pacificamente. Eles relacionavam com José bruscamente. Mal falavam com José. E assim, um dia, estando ele junto com os irmãos, então José começa a contar para os irmãos os sonhos que ele teve.
E José começa a falar para os irmãos sobre o sonho. Ele fala para os irmãos: nós estávamos no campo atando os molhos, e de repente o meu molho, José falando, ele fica de pé, e os molhos de vocês também ficam de pé. Só que acontece algo, os molhos de vocês se inclinam perante o meu molho. E quando os irmãos ouviram isso, mais odiaram José. E eles falaram: o que você está dizendo? Que nós vamos nos inclinar diante de você? Que você vai reinar sobre nós? É isso que você está falando? E mais os irmãos odiavam José. E José segue falando: eu ainda tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aí Jacó fala para José: o que você está dizendo? Você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar perante você? Mas Jacó guardou esse sonho no seu coração. E passaram-se os dias, né? E os irmãos de José saíram para o campo, para o trabalho deles com o rebanho. E Jacó, ele chamou José e falou para José: você vai até os seus irmãos, vê como seus irmãos estão, como está o rebanho, e você volta e traz notícias para mim. E Jacó havia feito uma túnica de várias cores para José. E José vestiu aquela túnica, despediu-se do seu pai, e naquele momento, quando José abraçou o seu pai para sair, ali começava o processo que José enfrentaria. E José, sem saber o que o aguardava, ele foi até os irmãos. E quando ele chegou, ele não encontrou os irmãos, não achou, e ele viu um homem, né, que estava andando por ali. O homem perguntou para ele: o que você está procurando? E ele disse: estou procurando meus irmãos. Aí o homem falou para eles para que lado os irmãos tinham ido. E foi José, né? Acredito eu, né? Que todo alegre, todo feliz, porque estava aí no encontro dos irmãos, ver como os irmãos estavam para voltar e levar notícia para o pai dele. Só que José não sabia que ele não voltaria mais. Porque a partir dali, ele começava um processo dolorido, um processo que iria feri-lo, que ia machucá-lo. E assim, quando os irmãos de José avistaram José, e eles começaram a conversar entre si, e começaram a planejar a morte de José. Vamos conferir aqui. A partir do versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mó. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben era o filho mais velho de Jacó. Quando Rúben ouviu os irmãos falando dessa forma, planejando a morte de José, aí Rúben, ele se aproximou dos irmãos, e ele não aceitou naquele primeiro momento. Ali ele falou: não vamos matá-lo. Essa
Foi a primeira providência de Deus, porque José não podia morrer. E Deus era com José. Deus então levanta Rúben para ir contra o que os irmãos estavam planejando, que era matar José. Então Rúben, ele dá uma ideia. Ele diz: vamos lançá-lo numa cova. Vamos lançá-lo numa cova que está no deserto. E não lanceis mal nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo seu pai. Então Rúben deu a ideia de lançá-lo naquela cova e não lançar a mão dele mais, para levar de volta para o pai. Aí vem a segunda providência do Senhor. Eles lançaram-lhe na cova, mas a cova estava seca. A cova não tinha água, porque se a cova tivesse água, José teria morrido afogado. Mas Deus, quando tem um sonho, quando Ele escolhe alguém, Deus, Ele vai cuidando de tudo. José passaria por um processo terrível, porque José passou por um processo terrível, mas Deus era com José. E Deus cuidava de cada detalhe, porque José não poderia ficar pelo meio do caminho. José teria que chegar ao seu destino final. E qual era o destino final? Egito. Era lá que os sonhos que Deus deu a ele iria se realizar. Era no Egito que os dois sonhos iriam se realizar na vida de José. E José estava lá dentro da cova e os irmãos se sentaram para alimentar. E Rúben, ele havia se afastado dos irmãos. E quando eles estão ali comendo, eles levantam os olhos e eles percebem que vinha uma companhia de ismaelitas, né? Que vinham descendo para o Egito, levando especiarias, bálsamo, mirra. E então Judá, o outro irmão de José, ali Deus toca em Judá, e Judá dá a ideia, né? Ah lá, eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Então os seus irmãos obedeceram. Então a ideia que Judá deu, os irmãos acataram. Mas nós sabemos que ali estava a mão de Deus, porque José precisava chegar ao seu destino. Então o Senhor usou Judá para dar essa ideia para vendê-lo. E quando Rúben voltou, que olhou na cova, ele não viu José. E ele perguntou aos irmãos, né? O menino não está na cova. Olha lá, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Então, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Então o que eles fizeram, irmão? Eles venderam José por 20 moedas de prata e levaram José para o Egito. E o que eles fizeram? Pegaram a túnica de José, que o pai havia feito para ele, uma túnica toda colorida. E o que eles fizeram? Eles mataram um cabrito
E com o sangue do cabrito, eles sujaram toda aquela veste e eles não foram entregar. Eles mandaram entregar a túnica a Jacó e perguntar a Jacó se por um acaso ele conhecia se aquela túnica era do seu filho. E o texto fala que Jacó reconheceu e que Jacó chorou muito. Jacó rasgou suas vestes, se cobriu de saco e chorou. E ele diz que choraria a morte de José até que ele também descesse à sepultura. E José chega ao Egito. E novamente José é vendido. O Senhor então prepara Potifar, o chefe da guarda de Faraó, para que compre José. Potifar vai... os medianitas venderam o Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, compra José. E o texto fala para nós que Potifar leva José para a sua casa. E Potifar percebe que o Senhor era com José. Porque desde quando José entrou na casa de Potifar, Potifar observou que as coisas mudaram. Que todas as coisas de Potifar cresceram, foram prósperas. Então Potifar colocou José para tomar conta de tudo que ele tinha. Potifar colocou José, então José cuidava da organização da casa de Potifar. E o texto fala que Potifar foi observando que tudo que José tocava era próspero. Então Potifar entregou tudo nas mãos de José e fez apenas uma restrição, que era sua esposa. Ele falou para José: tudo está nas suas mãos, a única restrição é a minha esposa. Que José não se aproximasse e não tocasse. Irmãos, o que eu quero falar para nós nessa noite, que o Senhor está falando para nós nessa noite. Quem sabe, você que está aqui nessa noite, Deus te deu um sonho, mas você esqueceu esse sonho. Você se sente como José, como se estivesse dentro de uma cova. Tentaram matar os seus sonhos, porque muitas vezes, irmãos, nós compartilhamos um sonho que Deus nos dá, às vezes com a pessoa errada. E às vezes a pessoa não entende. E às vezes a pessoa mata o nosso sonho. Às vezes a pessoa diz: quem é você? Você está sonhando alto. Isso aí não é para você. Você não vai conseguir. Você não vai chegar lá. Quem sabe algum de vocês que estão aqui já ouviram isso. E você arquiva o seu sonho. Você deixa de sonhar. E você começa a dizer: aquela pessoa tem razão. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Eu estou sonhando muito alto. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se o seu sonho estiver alinhado com a vontade de Deus, ele vai se realizar, porque ele vai te capacitar, porque os sonhos de Deus para você, para mim, jamais morrerá. E ninguém pode frustrar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para você. Eu não sei o que você tem sonhado, mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor manda dizer para você: volte a sonhar. Volte a sonhar, porque eu ainda realizo sonhos. Amém? Você pode glorificar ao Senhor, porque Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que realizou este sonho na vida de José. Ele está aqui nesta noite e Ele pode realizar o seu sonho. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de reconstrução, aonde Deus vai
trazer de volta o meu sonho, os seus sonhos. Porque muitas vezes, irmãos, matam os nossos sonhos com palavras, com gestos, com atitudes. Muitas vezes nos lançam nas covas com palavras, com gestos, com atitudes, porque não entendem o sonho que Deus te dá. E José, então, continua trabalhando na casa de Potifar. E de repente, né? O texto fala que José era um jovem formoso, era um jovem de boa aparência. E isso chamou a atenção da esposa de Potifar. E ela começou a se insinuar para José. E José fugia. Quando ela vinha, às vezes ele entrava na casa para realizar, né, as suas tarefas, porque foi para isso que Potifar o colocou ali. E ela vinha se insinuando para ele. E todas as vezes ele fugia, porque ele temia Deus. E ele respeitava o seu Senhor, que o havia comprado como escravo e o tinha colocado dentro da sua casa. E Potifar já não sabia mais assim contabilizar o que ele tinha, porque era muita coisa. Porque desde que José começou a administrar, ele percebeu que tudo seu foi prosperando. Então Potifar, ele confiava em José. E José tinha gratidão por aquilo que Potifar havia feito por ele. Mas a mulher de Potifar continuou a investir contra José. Então, aconteceu que num momento, José entra para fazer as suas tarefas. E nesse momento aí, não tinha ninguém na casa. Estava ela e José. E quando ele entra no ambiente aonde ela estava, ela se aproveita. Ela aproxima dele e se joga para o lado dele. E, como diz o texto, né? Ela diz para ele que queria que ele se deitasse com ela. E ele falou para ela que não faria isso, porque ele respeitava o seu senhor, Potifar, e ele jamais pecaria contra o seu Deus. E ela ficou furiosa com isso. Ela ficou furiosa porque ela era esposa de Potifar, que era chefe da guarda de Faraó, e ele apenas um escravo, e estava recusando a ficar com ela. E ela ficou muito irada, e ela segurou na veste dele, e ele ficou tão desesperado que ele correu para se livrar dela. Então, as vestes dele, a parte de cima das suas vestes, ficou nas mãos dela. E ali José sai correndo, né, para se livrar dela. E com muito medo, porque ele sabia o que aquilo ali provocaria, né, em Potifar. E foi então que ela começou a gritar. Ela começou a simular que José a havia atacado. E ela começou a gritar, até que os servos, né, os guardas vieram, e ela pediu que chamasse Potifar para que ela contasse. Porque ela dizia, Potifar colocou esse servo, esse escravo dentro de casa, e ele me atacou. E quando Potifar chegou, ela estava com a roupa de José nas mãos, gritando, e disse, você colocou esse homem aqui dentro de casa, e olha o que ele fez comigo. E Potifar ficou irado.
Potifar ficou decepcionado, porque Potifar gostava de José, amava José, porque José era diferente. José fazia diferença, porque toda pessoa que tem verdadeiramente uma aliança com Deus, ele faz a diferença. Aonde ele vai, ele faz a diferença. E José fazia diferença ali aonde ele estava. E foi então que quando Potifar mandou chamar José, ele mandou que lançasse José no cárcere. E José ficou na prisão por 2 anos. Mas Deus era com José, irmão, que até lá na prisão, José foi preso e o guarda que tomava conta dos demais presos, colocou José para tomar conta dos demais presos. Essa é a diferença de quem verdadeiramente serve a Deus. Porque não precisamos falar que servimos a Deus, não precisamos sair com o microfone falando, eu sou serva de Deus, eu sou servo, eu sou pregador, eu sou pregadora, não. As pessoas que têm que olhar para nós e ver a diferença. Assim era José. Assim era José. Aonde ele chegava, ele fazia diferença. E ali na prisão, José ficou por 2 anos. E ali José cuidava dos demais presos. E houve um episódio lá no palácio, com o padeiro e o copeiro de Faraó. E Faraó ordenou que os colocasse também na prisão. E eles foram, ficar exatamente onde José estava. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Até ali na prisão, tudo que José fazia prosperava, irmão. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, como somos fiéis. Porque não podemos ser cristãos somente da boca para fora. Nós temos que viver o que falamos. Se nós nos apresentamos como servos de Deus, a nossa vida, a nossa postura, o nosso falar, o nosso agir, tem que mostrar que somos verdadeiros servos de Deus. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Foi até que aconteceu depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda. Na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Então, o padeiro mor e o copeiro mor, que serviam a Faraó, eles foram para o mesmo lugar que José estava. E o guarda, que tomava conta, mandou que José cuidasse deles, que fossem servir o alimento para eles. E assim José fazia. Até que um dia, José observou que aqueles 2 rapazes estavam muito tristes, muito calados. E José perguntou para eles o que tinha acontecido. E eles falaram para José: nós tivemos um sonho estranho. Então, eles contaram. José falou: conta para mim os sonhos, que Deus me dará a interpretação. E assim, primeiro, o copeiro mor contou o sonho.
Está registrado. Vamos conferir aqui. Aleluia. Capítulo 41. Não, desculpa, John. Aí o sonho de Faraó já. Aleluia. Aí o sonho, né? Do padeiro, do copeiro. Eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e seu copeiro mó contando para José o que ele havia sonhado. E na vide 3 ramos, e brotando ela sua flor, saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então ele contou para José que ele teve esse sonho. Aí disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Então José interpreta o sonho do copeiro, e ele fala para o copeiro: dentro de 3 dias, Faraó vai te levar novamente para ser o seu copeiro, e você vai voltar a servir o vinho no copo de Faraó e entregá-lo nas suas mãos. E aí então o padeiro fala para José: eu também tive um sonho. Você interpreta o meu sonho? José fala: conta para mim o que você sonhou. Vamos ver o que ele sonhou. Vendo então o padeiro mó que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei. Eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. E as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então essa foi a interpretação do padeiro. José disse para ele: dentro de 3 dias, Faraó vai mandar arrancar a sua cabeça. E passaram-se os 3 dias, e aconteceu exatamente a interpretação que Deus havia dado a José. E aconteceu ao 3º dia, o nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro mó e a cabeça do padeiro mó no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mó enforcou, como José havia interpretado. E José falou para o copeiro, quando o Faraó mandou chamar de volta, José falou assim: lembra-se de mim quando você estiver lá. Me ajude quando você estiver lá, porque José era inocente. José estava ali porque ele era inocente, mas José na prisão fazia parte também do projeto de Deus, do projeto que Deus tinha para José cumprir. E então, Faraó agora que tem sonhos, Faraó tem um sonho, e ele chama aqueles adivinhos ali do reino, mas ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Então aí o copeiro se lembrou de José. Ele disse: meu senhor, lá na prisão tem um homem que
Deus dá a ele a interpretação do sonho. Eu sonhei, o padeiro sonhou e ele interpretou. E aconteceu exatamente como ele falou. O Senhor me trouxe de volta para servi-lo e o seu padeiro, o Senhor mandou arrancar a cabeça. Então o faraó manda trazer José. Então vá buscar José. Então mandou o faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou suas roupas e apresentou-se a faraó. E faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. E aí faraó conta para José o seu sonho. Faraó teve um sonho, primeiro sonho, ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E um sonho de faraó, aquelas 7 vacas magras, feias, engoliam as 7 vacas gordas. E depois ele teve um sonho com 7 espigas cheias e 7 espigas vazias. E as 7 espigas vazias devoravam as espigas cheias. E então José dá a interpretação através, da orientação de Deus para Faraó. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vagas formosas são 7 anos. São 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Quer dizer, José fala para Faraó: os 2 sonhos que o Senhor teve é o mesmo sonho. 7 espigas, 7 vacas são 7 anos. E José segue dando sequência à interpretação do texto. Do sonho, aliás, Desculpe, irmão. Do sonho. As 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Então as 7 vacas magras e as 7 espigas vazias representavam 7 anos de fome que viriam sobre toda a terra. E as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura. E quando José termina de dar a interpretação, José fala para Faraó: o Senhor precisa de uma pessoa de confiança para administrar os 7 anos de fartura, para quando vir os 7 anos de fome, o Egito terá alimento para aqui e para servir aqueles que não tiverem. José fala para o faraó: portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. E amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então José orientou o Faraó. Ali então, naquele momento, iniciava a realização dos 2 sonhos que o Senhor havia dado a José. José teve um sonho com 17 anos.
E José passou por esse processo por 13 anos, porque somente aos 30 anos José se tornou governador do Egito. Aos 30 anos de idade, que os sonhos que o Senhor deu a José foram se concretizar. Então o que Faraó fala? Faraó olha para as demais pessoas e olha o que Faraó fala. Faraó anuncia que ali estava a pessoa adequada para isso, que era José. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha, irmãos, mais uma vez, a evidência da presença de Deus na vida de Moisés. Será que nós estamos dando para os outros a evidência da presença de Deus na nossa vida? Será, irmãos, que se o Senhor olhar para nós neste momento, Ele vê em nós a evidência da sua presença? Responda para você mesmo, eu vou responder para mim mesmo. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha e clamaram diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. José se torna governador aos 30 anos. E aí, Faraó dá a Zenate, filha de um dos seus sacerdotes, como esposa para José. E eles se casam. José teve 2 filhos com a Zenate. O primeiro se chamou Manassés. José colocou esse nome porque o que significava? O Senhor me fez esquecer dos meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E Efraim, ele pôs esse nome porque significava: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus maravilhoso que me escolheu, que te escolheu. Agora compete a nós a fazer a vontade de Deus para que o sonho deles se realize em nossa vida. E assim a fome chegou, os 7 anos de fome. E a fome chegou lá na família de José. E seus irmãos desceram para o Egito em busca de mantimento. E quando José estava ali junto com os servos, vendendo os mantimentos para as pessoas que vinham, de repente chega os irmãos de José. E quando José olha, José os reconhece. Mas eles não reconhecem José, porque já faziam-se 13 anos. Eles não lembravam mais, porque quando José foi vendido tinha 17 anos. Agora José já estava com 30 anos. E aí José pergunta para eles: da onde vocês vêm? Aí eles dizem: de Canaã. E o que vocês querem? Nós viemos comprar mantimento, porque Jacó mandou que eles fossem comprar. E quando eles se aproximaram de José, que eles foram se aproximando, eles se curvaram diante de José. E ali naquele momento, José se lembrou do sonho. José se lembrou do sonho que Deus deu a ele, dos molhos
que se inclinavam diante do molho de José. E ali estava a realização daquele sonho. Os irmãos se inclinando perante ele. Então José manda que deem os mantimentos para ele, e José manda que façam a devolução do dinheiro que eles pagaram, colocando dentro de cada saco o valor que cada um tinha pago. E eles voltaram com os mantimentos. Quando chegou no meio do caminho, Rubem abre o saco e falou: o dinheiro está aqui. E eles começaram a abrir e perceberam que todos estavam com o dinheiro de volta no seu saco. E aí eles foram para casa, chegaram em casa, contaram, para Jacó o que tinha acontecido. E assim eles foram se alimentando até que terminou o alimento e eles voltam novamente ao Egito. E quando eles voltam, José começa a pressioná-los. Falam com eles: vocês são espias? Vocês vieram aqui espiar? E eles: não, meu senhor, nós não viemos aqui espiar. Aí ele pergunta: vocês têm pai? O pai de vocês ainda vive? Aí eles falam: vive, está muito velho, mas vive. Vocês têm mais irmãos? Porque tinha Benjamim, que era o 12º filho. Que José e Benjamim eram filhos de Raquel, que foi uma das esposas de Moisés, de Jacó. Então, ele fala: você tem mais filhos? Tem mais irmãos? Aí ele fala: tem um mais novo, que ficou lá com o meu pai, porque ele não veio, porque o meu outro irmão já não vive mais. E esse, se o meu pai perder, o meu pai não vai aguentar, meu pai vai morrer. Aí ele falou: então vocês, vai ficar um de vocês aqui, e vocês vão voltar, e vai trazer esse irmão de vocês mais novo, porque se vocês não trouxerem, vocês vão ficar aqui presos como escravo. Aí eles voltaram e falaram para Jacó, e Jacó relutou: eu não posso mandar Benjamim, porque José já não existe mais. Se Benjamim não voltar, eu não vou aguentar. Mas Jacó acabou cedendo, e deixou que Benjamim fosse. Chegando lá, quando eles chegaram diante, e José viu novamente os seus irmãos e viu Benjamim, ele se emocionou muito e ele sai da presença deles e começa a chorar. E aí manda que atendam ele novamente e fala para eles: vocês vão colocar os mantimentos e vocês no saco do mais novo, vocês vão colocar a minha caneca. E assim que eles forem, vocês vão atrás para trazê-los de volta, para eu então conversar com eles. E assim eles fizeram, e os guardas foram atrás, e eles falaram: não, nós não pegamos nada como nós íamos fazer isso com o meu senhor, porque ele foi tão bom conosco. Então os guardas começaram a revistar, eles foram mostrando. Quando chegou no saco de Benjamim, ali estava a caneca de José. Aí voltaram com eles para trás. E foi então que José se revelou aos seus irmãos. Eles se curvaram novamente diante de José. Então José se revela a eles. José começa a chorar e fala: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravos. Eu sou José. E eu sou o governador de todo o Egito. Então os irmãos começavam a chorar, a lamentar. Então, por isso, o tema da mensagem: o processo fere, mas o propósito cura. José foi curado. E José fala para os seus irmãos: não se culpem, porque na verdade não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus. Os irmãos foram apenas instrumentos
para que José chegasse ao Egito. E José naquela hora ele entendeu o seu sonho. E ele entendeu por que ele passou todo aquele processo. Porque ele ajudaria a sua família. E depois você lê com calma em casa, porque o nosso tempo, né, já está terminando. Faraó depois fala para José trazer toda a sua família para o Egito. Depois José pede aos irmãos que tragam seu pai. E eles trazem Jacó, e Jacó reencontra com José. Aquele filho que ele achou por 13 anos estava morto. E ele agora reencontra. E Faraó ordena que José traga toda a sua família para estar com ele no Egito. E assim foi feito, irmãos. José ajudou a sua família e o texto também mais para frente fala que José comprou todo o Egito para Faraó. Através dos 7 anos de fartura, José foi trabalhando, foi vendendo os mantimentos e Faraó se tornou dono de todo o Egito através da vida de José. Por quê? Porque Deus era com José. Aonde José chegava, o Senhor abençoava. E assim não é diferente comigo e com você. O Senhor fala para nós nesta noite: eu sou contigo. Eu não sei o que você tem sonhado, irmãos. Da mesma forma que você não sabe o que eu tenho sonhado. Porque todos nós temos sonhos. E o Senhor fala para nós nessa noite: se você não sonha mais, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar nessa noite. Ressuscita os seus sonhos. Coloca-o na mão do Senhor. Se o seu sonho estiver em sintonia com a vontade de Deus, Deus vai realizá-lo. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu tenho um sonho. E eu estou em busca da realização dele. E eu sei que o Senhor vai realizar. Mas para isso, eu preciso fazer a minha parte. Tem um processo, irmão. Para chegar no propósito, precisa suportar o processo. Não tem como chegar no propósito se não passar no processo. Todos os grandes homens de Deus passaram por o processo. Levaram anos para o processo. Abraão, quando recebeu a promessa de Isaac, teve que esperar 25 anos. Davi foi ungido na adolescência, com 12 anos. Mas Davi se assentou no trono com 30 anos. Então não importa, irmão. Não importa quanto tempo você está esperando. Eu só falo para você nessa noite: não desista do seu sonho. Não pare de sonhar. Não desista do teu sonho. Ainda que tente te lançar na cova. Ainda que tentem matar os seus sonhos com palavras. Mas se você continuar crendo, se você continuar confiando, o seu sonho vai se realizar. Porque eu sei que Deus já realizou sonhos na sua vida, assim como já realizou na minha vida. E eu tenho um sonho, irmãos. E eu creio que antes de eu partir, eu vou contemplar com os meus olhos físicos a realização deste sonho. Porque eu sei que este sonho que eu tenho também é o sonho de Deus. Eu sei que este sonho está alinhado com a vontade de Deus. E eu sei que no tempo dele, ele vai realizar. Creia nisso. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Que o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite. Que aquilo que eu não expressei, que quando você estiver no seu momento com Deus, no seu particular com Deus, que o Espírito Santo
venha falar com você. Venha contemplar o seu sonho. E seu sonho está no papel, está lá naquela gaveta, que você já nem pega mais. Vai lá, chega em casa, tira esse sonho da gaveta e apresente ele novamente a Deus. Porque Ele diz, volte a sonhar, porque eu ainda realizo sonho.